O Deus das testemunhas de Jeová é um falso Deus. Podemos provar isso facilmente com base tanto naquilo que a liderança doutrinária das testemunhas de Jeová ensina, como o que a própria Bíblia ensina a respeito de Deus. Se você fizer uma comparação entre as afirmações doutrinárias do ser de Deus, da pessoa de Deus, contida na doutrina oficial das Testemunhas de Jeová e comparar com as Escrituras, você terá muita dificuldade de confirmar que esta religião possui um Deus bíblico, apesar de sua persistente propaganda em dizer que a religião deles possui o verdadeiro Deus, enquanto todas as outras um falso Deus. Agora, o que podemos dizer? Qual é a base que temos para confirmar que esta religião tem um falso Deus? Então, em primeiro lugar, essa religião ensina que você só tem acesso ao verdadeiro Deus se você usar o híbrido, né, nome Jeová. Ou seja, todos nós sabemos que o nome de Deus ele é uma incerteza, a real e exata pronúncia do nome de Deus que aparecia ali no Velho Testamento, né, com o tetragrama, essa pronúncia exata se perdeu. Há muitas especulações sobre uma forma ou outra, mas a bem da verdade é que nós não temos, num texto hebraico do período do Velho Testamento, nenhum exemplo do tetragrama com as consoantes, a não ser as tentativas em nomes compostos, em algumas abreviações, a tentativa de se aproximar disso. Porém, uma coisa é certa: Jeová é talvez a possibilidade mais distante. E mesmo que haja qualquer argumento em favor, ainda assim é apenas uma hipótese. E o que esta religião faz? O que a liderança das Testemunhas de Jeová faz? Eles dizem que você precisa tratar Deus com esse nome híbrido. E ainda que você tenha uma maior probabilidade em outras formas, como Javé e Yavé, ainda assim eles vão insistir na forma Jeová. Então, os cristãos, eles seguem a tradição do Novo Testamento de usar o nome Senhor, que chamamos de título, mas usar o nome Senhor para substituir o tetragrama. Mas o Deus da Torre de Vigia deve ser tratado com essa forma de pronunciar o nome divino. Então já temos aqui uma nomenclatura para a divindade que é muito duvidosa. Agora, o problema não é seguir uma possível tradução, né? O problema é que eles atrelam ao uso desse nome a salvação. Eles atrelam ao uso da forma híbrida a salvação. E se alguns comentam, então pode usar qualquer outro. Bom, quem tem que dizer isso são eles mesmos, que defendem que precisa usar o nome correspondente ali ao tetragrama para a salvação. Então, o que temos é a apresentação de uma expressão híbrida, não exata, para servir de identificação daqueles que são salvos. Em segundo lugar, o Deus da Torre de Vigia não é um Deus onipresente. Isso é assustador, assustador. O Deus da Torre de Vigia não está aqui
como não está aí perto de você que está me ouvindo, como ele não está em nenhum lugar neste mundo físico. Segundo a liderança das Testemunhas de Jeová, Deus ocupa um lugar fixo no universo e de lá, por meio de anjos e de sua força ativa e inanimada, as conexões aí, o fluxo e conexões do Espírito, é que ele então entra em contato com o que está acontecendo no mundo, quando não, em momentos bíblicos, eventualmente, ele tenha, por meio de anjos, se manifestado aqui ou ali. Então, nós notamos que, por exemplo, o Salmo 139, que é uma afirmação muito clara daqueles 3 atributos que são exclusivos de quem é Deus, né, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência. Então, nós notamos que as Testemunhas de Jeová possuem também um falso Deus, porque não possui a onipresença, o atributo da onipresença. O que está ali claramente no Salmo 139, não precisamos nem discutir nem argumentar isso, né? Isso é fato, isso é facilmente observável biblicamente que Deus está presente em todo lugar, senão ele não seria Deus. E ainda há um outro problema com a divindade da torre de vigia. Além de ter um rótulo, que é um rótulo híbrido, até com uma tradução tradicional até, mas né, eles fazem aquilo como um ingresso para a salvação e para a relação com Deus. Além de ter um Deus falso, que não está presente em todos os lugares, nós temos também um Deus que é apenas potencialmente onisciente. Então, para uma Testemunha de Jeová que é comandada por seus líderes, as suas crenças, as crenças das Testemunhas de Jeová são crenças que são determinadas pela liderança mundial, né, o corpo governante, Deus ele é potencialmente onisciente, mas ele não é onisciente em todo tempo, em todo momento. Sim, para eles, Deus só pode saber de todas as coisas se ele decidir usar o seu poder para saber todas as coisas, mas não é que ele sabe um futuro, porque para eles, né, as Testemunhas de Jeová são muito próximo ao que nós conhecemos hoje como o teísmo aberto, a teologia do processo ou o socianismo. Para eles, realmente, o futuro não existe naquele sentido pleno da onisciência que temos, mas Deus pode, então, com a sua sabedoria e levar em conta todas as possibilidades, então ele pode dizer com exatidão o que vai acontecer. Mas não que Deus sabe o que vai acontecer. Não que Deus sabe tudo o que está acontecendo hoje no mundo, nem o futuro. Porque para as Testemunhas de Jeová, se Deus soubesse, né, exaustivamente o futuro, como crê a tradição reformada, como crê o ensino bíblico, e todos aqueles que creem na Bíblia, de fato, Deus seria então responsável por tudo que acontece. Deus seria responsável porque Deus então saberia e não fez nada para impedir, mais ou menos assim. Então, como as coisas aconteceram da forma com que aconteceu, então há um plano aí que Deus vai corrigir o futuro, mas não porque ele sabe exaustivamente tudo o que acontece agora ou o que acontecerá no futuro. Ou seja, pode ser até que o Deus das Testemunhas de Jeová nem mesmo saiba que eu estou falando dele agora. Olha só que coisa mais estranha para um Deus que se diz o Deus Todo-Poderoso. Bem, os argumentos contrários ao ensino bíblico da majestade e da onisciência divina, por eles, geralmente é usado da seguinte maneira: bom, Deus é todo-poderoso. Aí você responde sim. Aí a Testemunha de Jeová diz, mas ele usa o poder dele todo o tempo? Aí muitos vão e respondem não. Aí eles falam, então, tá vendo? Deus é todo-poderoso, mas ele não usa o seu poder em todo o tempo.
Assim como Deus é onisciente, mas ele não usa a sua onisciência em todo o tempo, e Deus também não é onipresente, mas ele pode ficar sabendo o que está acontecendo em certo lugar. Bom, aí a resposta ela é parcialmente, digamos, incorreta. Por quê? Eles estão avaliando o poder de Deus só com base em ações no sentido de destruir, punir e realizar milagres. Naquele modelo extraordinário que geralmente a gente sabe que a Bíblia relata. Porém, a Bíblia diz que todas as coisas hoje elas são sustentadas pela palavra do poder de Cristo, pela palavra do seu poder, pela palavra de Deus. Então a Bíblia diz que tudo Deus governa, tudo Deus sustenta. Então, sim, se uma testemunha de Jeová pergunta, Deus usa o poder dele a todo tempo? Exatamente. Aliás, eu só estou vivo porque Deus está usando o poder dele. Nós só estamos existindo porque Deus está usando o poder dele. O fato de Deus usar o poder dele para um milagre ou um ato de juízo, simplesmente é uma maneira dele usar o poder dele, mas ele está usando o poder dele da forma que compreendemos, para sustentar a sua providência, o seu cuidado, o seu governo sobre todas as coisas. Aliás, a Bíblia diz assim, que nele nós movemos e existimos. Então, nada está fora do alcance dos olhos de Deus. Aliás, em Hebreus mesmo diz que todas as coisas estão patentes diante dos olhos de Deus. Então, o que nós podemos argumentar aqui? As testemunhas de Jeová acreditam num falso Deus, num Deus que não está nas Escrituras. Que Deus ilumine você que ainda está enganado pelos líderes da torre de vigia, que o Senhor possa libertar e abrir os seus olhos deste engano e deste falso Deus. Que Cristo ilumine a sua vida.